luz que irradia, ilumina o olhar. A tua lei é perfeita assim, faz reviver meu coração, um gosto de festa brotar em mim. Sol que passeia no azul deste céu, quem poderá se esconder de ti? Justa medida, peso fiel, doces palavras, favos de mel. Assim compreendo os teus mandamentos, Senhor. São meus amigos, meu sol, minha luz, meu calor, pois me protegem do mal, me abrigam no temporal. Não há maior recompensa do que obedecer tuas leis, o teu querer, tua palavra. Sejam por isso agradáveis a ti todas as minhas palavras, e o que me vai no coração encontre em ti toda aceitação. Assim compreendo os teus mandamentos, Senhor. São meus amigos, meu sol, minha luz, meu calor, pois me protegem do mal, me abrigam no temporal. Não há maior recompensa do que obedecer tuas leis, o teu querer, tua palavra. Sejam por isso agradáveis a ti todas as minhas palavras, e o que me vai no coração encontre em ti toda aceitação. Oh, Boa noite, meus caros irmãos. Noite de quarta-feira, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Noite de oração, noite de reflexão na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, noite de reflexão na perfeita lei do Senhor. Eu quero ler com vocês nos Salmos 119, 166. Espero, Senhor, na tua salvação, cumpro os teus mandamentos. A nossa esperança, essa sensação gostosa, esta certeza de que nós haveremos de estar com o Senhor, esta certeza de que o Senhor guia a nossa vida, de que o Senhor cuida dos nossos queridos, enfim, todo o complexo de esperança da nossa fé está muito alinhado à nossa obediência. Para vivermos, para experimentarmos de forma intensa, de forma prazerosa, a esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos em Deus Pai,
A esperança que temos no Espírito Santo, a vivência dessa esperança, ela vai ser experimentada, ela vai ser aproveitada à medida que crescemos na nossa obediência. E sempre existe espaço na nossa vida, na nossa trajetória de fé, para crescermos na obediência. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo início da semana que tivemos, pelos cumprimento dos nossos objetivos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados. Nós nos reunimos nessa noite, Pai, como Igreja de Jesus, para esse tempo de oração, de conversa com o Senhor, para te agradecermos, para intercedermos, para suplicarmos. Pai, vai no nosso coração o nome, a fisionomia de pessoas queridas que passam por momentos delicados de enfermidade, de luto, de problemas financeiros, questões de trabalho, e o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, Pai. E por elas nós intercedemos, por elas nós oramos, por elas nós suplicamos, Pai. Atende, ó Deus, o que vai no coração dos nossos queridos. Eles precisam de consolo, precisam de cura, precisam alcançar a Tua paz, precisam, Senhor Deus, de recursos financeiros, precisam de trabalho, e nós intercedemos por nossos irmãos. Também, ó Deus, vai no nosso coração questões pessoais que dizem respeito a cada um de nós que se coloca em oração nesse momento. E o Senhor sabe quais são as nossas demandas particulares, aquilo que está mexendo com o nosso coração, aquilo que está provocando preocupação, ansiedade. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito que está em nós tenha espaço amplo na nossa alma, Pai, para direcionar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes e experimentarmos, Pai, a dependência que temos no Senhor. Experimentarmos a esperança, experimentarmos, ó Deus, o tempo de espera para as Tuas respostas e sentirmos, ó Deus, vivermos a Tua paz. Abençoa assim a nossa vida, Pai, o nosso ser, e que, experimentando, Pai, as Tuas bênçãos, seja qual for a circunstância da nossa vida, da nossa existência, do nosso momento, nós tenhamos disposição sempre de testemunhar de que o Senhor é o nosso Deus, Criador, é o nosso Salvador, aquele que sustenta as nossas vidas, Pai. E que através do nosso testemunho, ó Deus, vidas sejam impactadas, vidas sejam incomodadas, Senhor Deus, sejam constrangidas, Pai, e tenham disposição de voltarem-se para o Senhor. Tenham curiosidade de entender como que nos momentos difíceis nós experimentamos a Tua paz. Abençoa-nos assim, Pai. Nós queremos dar fruto no Teu reino. E nós sabemos que isso vem através do nosso testemunho, através da nossa obediência. Obrigado, Deus, por essa noite. Abençoa a reflexão que vamos fazer agora na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos estudando as orações de Paulo registradas nas suas cartas que ele escreveu quando estava na prisão. Essa parede de pedra, esse teto de pedra que você vê atrás de mim, é uma representação gráfica da Mamertina, a prisão onde Paulo ficou preso durante o seu tempo de ministério cristão, como missionário, acusado de traidor do império, acusado de pregador
de uma religião que não era a religião imperial. Então, mas ainda assim, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de conteúdos para transmitir aos seus endereçados. E Paulo, escrevendo as suas cartas na prisão, ele escreve as suas orações por aqueles irmãos a quem ele endereça as suas cartas. Estamos lá em Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12, onde Paulo faz uma de suas orações e ali ele faz alguns pedidos. Vamos ler a oração de Paulo. Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós vimos na semana passada que Paulo ora por inteligência espiritual, ele ora pela prática da obediência e ele ora por excelência moral. São 3 pedidos que ele faz a Deus em favor dos seus irmãos. E são todos os pedidos de Paulo têm uma caracterização espiritual, está relacionado à trajetória de vida cristã dos seus endereçados. Hoje nós vamos estudar o versículo 10. Paulo ora pela prática da obediência. Então, ele ora pela prática de obediência dos seus irmãos que estão lá em Colossos. É o versículo 10. Eu falei 9? É o versículo 10. É o versículo 10. Embora esteja 9 aqui, é o verso 10. 9 nós estudamos a semana passada. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, no pleno conhecimento de Deus. Prática de obediência. Então, meus irmãos, em sua oração pelos colossenses, Paulo pede a Deus que eles tenham a inteligência espiritual, versículo 9, para que eles entendessem que não precisavam de qualquer outra experiência de conhecimento, senão a que eles já haviam experimentado: salvação, graça, arrependimento, salvação e graça que vem da pessoa de Jesus Cristo. E agora ele continua a sua oração fazendo essas petições. Ele pede a Deus para que seus leitores atentem para a prática da obediência no versículo 10 que lemos aqui. Os falsos mestres lá de Colossos atraíam as pessoas através de uma oferta de conhecimento espiritual. Eram os gnósticos. Eles falavam: olha, vocês precisam conhecer o mundo espiritual, a dimensão espiritual, a realidade espiritual. Mas esses falsos mestres, os quais Paulo chama assim, eles não alinhavam essa espiritualidade, esse conhecimento, à sua vida diária, ao seu cotidiano. E na vida cristã, conhecimento e obediência andam juntos. Não existe uma separação entre aprendizado e vida no universo cristão, na fé cristã. Na fé cristã, o que aprendemos é para a vida. A sabedoria sobre a qual Paulo ora
não era simples conhecimento intelectual de profundas verdades espirituais. Não existe esse tipo de ideia no cristianismo. Um conhecimento intelectual, um conhecimento conceitual que não tem uma relação com o viver diário, com o cotidiano. As duas coisas estão muito atreladas. Conhecimento, sabedoria no universo cristão quer dizer prática, dia a dia, quer dizer atitude. Veja comigo os seguintes versos. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Palavras de Paulo, lá no versículo 28 da carta em que estamos lendo, no capítulo 1 mesmo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo se referindo a Jesus Cristo. E no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse conhecimento que está oculto em Cristo, Paulo fala que ele deve habitar ricamente em nós, e que ele deve estar no nosso interior. Nós devemos trocar entre nós esse conhecimento, esse entendimento da pessoa de Cristo, e esse entendimento, esse conhecimento da pessoa de Cristo deve redundar, deve resultar em adoração a Deus, em gratidão a Deus, em uma prática, em uma obediência. Diz assim ainda Paulo aos Colossenses: portai-vos de comportamento, com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Paulo está falando de uma vocação que nós temos, de uma missão que nós temos, uma missão prática a partir de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria, de todo esse conteúdo que vem na pessoa de Jesus, que está na pessoa de Jesus, e que, uma vez alcançados pela graça, está em nós também. A verdadeira sabedoria espiritual tem efeito na vida diária. Sabedoria e prática inteligentes precisam andar juntas. E o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Esse texto se refere a Moisés, quando Deus dá características de seu preparo para a liderança do povo. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio 4:6, quando da entrada da terra prometida, Deus falando com o povo para que eles cumprissem os mandamentos, para que fosse uma nação obediente. A gente sempre encontra pessoas que são letradas na Bíblia, conhecem muita teologia, terminologia técnica, todo o evangeliquez, mas ao invés de agirem como servos de Jesus, como testemunhas vivas, na verdade são pessoas que ficam criando problemas com seu conhecimento em sua casa, em sua igreja, no seu ambiente de trabalho. O conhecimento que a pessoa tem é mais para criar problema do que para ensinar, do que para testemunhar. Toda a verdade bíblica é prática e não teórica. Se crescemos em conhecimento, nós também crescemos em graça e piedade. Aqueles irmãos que estavam, os discípulos de Emaús, disseram assim um ao outro:
Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, Jesus conversando com eles. Duas palavras resumem a praticidade da vida cristã: trilhar e servir. E essa sequência é importante. Primeiro vem a sabedoria, o conteúdo. Então, o trilhar e o servir. Eu não posso servir a Deus a menos que esteja caminhando com Ele. Mas eu não posso caminhar com Ele se não conheço a sua vontade. O cristão que investe tempo diário em oração, na palavra, vai conhecer a vontade de Deus e será habilitado a andar com Ele e servi-lo, trabalhar por Ele. Afinal de contas, o propósito último da nossa vida não é fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Senhor. O próprio Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. É importante que andemos segundo a nossa vocação. Paulo diz isso aos Efésios: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O mundo cobra muito isso da gente, meus irmãos. Mas não deve ser essa a maior motivação nossa. A maior motivação nossa para andarmos segundo a nossa vocação é o prazer de servirmos, o prazer de testemunharmos de Jesus Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, nosso caminhar deve ser inteiramente para o prazer de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Na verdade, não somos nós que trabalhamos para Deus. Deus que trabalha através de nós, Deus que trabalha em nós. E através de nós produz o fruto de sua graça. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deixe de lado os detalhezinhos para os quais você deve estar dando alguma atenção e procure mais uma disposição, procure uma disposição maior de viver conforme a sua vocação cristã. O serviço cristão é fruto da devoção cristã. E o trabalho que fazemos é um fluxo de saída, é uma consequência da vida que vivemos. É por estarmos em Cristo, arraigados nele, como diz lá em João capítulo 15, como os ramos de uma videira, é que nós produzimos fruto. Deus forja primeiro o trabalhador, para depois fazer o trabalho através dele. Deus usou 13 anos para preparar José para administrar o Egito. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para prepará-lo para liderar Israel. Jesus trabalhou 3 anos com os seus discípulos para ensiná-los como produzir fruto. E Paulo, tão preparado que era quando encontrou-se com Jesus, ou quando foi encontrado por Jesus, mas depois daquele momento ali na estrada de Damasco, Paulo levou mais 14 anos para estar pronto para servir efetivamente como o missionário aos gentios. Um bebê pode chorar para fazer sua presença,
e a sua necessidade conhecidas, mas não pode fazer qualquer trabalho. Um cristão novato pode até testemunhar de Jesus e até ganhar outros, mas precisa ser ensinado na sabedoria de Deus, precisa andar com Deus antes de ser colocado em um cargo de responsabilidade ministerial. As pessoas, para irem para um trabalho ministerial, precisam estar maduras, precisam estar seguras, precisam ter boas condições emocionais, ter boas condições relacionais para estar diante de um ministério cristão. E para chegar a esse nível, precisa andar com Deus, precisa ser capacitado por Deus através de um caminhar, através da disposição de obedecer. E Deus chama a todos nós para servir. A igreja, ela tem uma característica pastoral. A igreja de Jesus, ela não é só pastoreada. A igreja de Jesus pastoreia as pessoas, pastoreia uma cidade, pastoreia a sua comunidade. E é importante que todos os membros tenham clareza do seu ministério, tenham clareza da sua função no corpo, para cumprirem bem o que lhes cabe nesse trabalho pastoral que a igreja tem por missão fazer também. A sabedoria de Deus revela a sua vontade. Conforme obedecemos a Deus em nossa caminhada, nós podemos trabalhar para Ele e produzir fruto. Nós não servimos a Deus ocasionalmente, mas frutificamos em toda boa obra, como diz o nosso texto aqui, para que frutifiqueis, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E conforme andamos com Deus e trabalhamos para Deus, vamos conhecendo mais e mais. Nossa vida cristã precisa ser balanceada. Certamente crescemos em conhecer a Deus quando oramos em nosso momento privado e enquanto meditamos na sua palavra. Mas também crescemos em nosso conhecimento de Deus enquanto caminhamos em nosso dia a dia, trabalhando no reino, pelo reino, servindo o seu povo, servindo a comunidade, a cidade. Não existe competição entre adoração e serviço. São grandezas da vida cristã que andam juntas, se completam. Quando Jesus veio a essa terra, ele se retirava para orar e então voltava para servir. Conforme nós investimos tempo na presença de Deus, nós o compreendemos mais e também a sua vontade. E quando saímos para obedecer, para servir, então também crescemos, aprendemos mais sobre a pessoa de Deus e sobre a sua vontade. A prática da obediência significa adoração a Deus, servir a Deus e crescer em conhecer a Deus. Paulo ora para que possamos ter inteligência espiritual e que essa inteligência resulte em prática de obediência. Amém? Nas próximas, ele ora por inteligência espiritual, ele ora por prática de obediência. Na próxima semana vamos nos debruçar sobre mais um outro pedido de Paulo pelos Colossenses. Paulo ora pela excelência moral daqueles irmãos. E aí então encaminharemos para uma conclusão mais precisa do nosso estudo. Por enquanto, lembre-se que você está na caminhada cristã para ser dotado de inteligência espiritual, para ter clareza do que aconteceu na tua vida em termos de experiência cristã, crescer nesta experiência e para também crescer na prática da obediência, para crescer no exercício da vocação que você tem. Então, até semana que vem, com mais um estudo sobre os pedidos de Paulo na sua oração registrada na sua carta aos Colossenses. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua noite. Até semana que vem.